João 13, permaneça com a sua Bíblia aberta, mesmo depois que a gente acabar de ler, nós vamos trabalhar nesse texto. Pela manhã, nós estamos fechando a nossa série de ministrações a respeito da unção, e hoje pela manhã falamos a unção e o serviço, e à noite nós vamos pregar mais uma vez, não a mesma palavra, mas uma outra palavra, dentro do mesmo tema. E eu queria que você abrisse seu coração, porque nós, quando vamos falar de serviço, nós já pensamos o quê? O pastor vai chamar a gente para trabalhar, e o propósito da palavra não tem a ver com isso, né? Pasme, a ideia da palavra é nós olharmos para Jesus hoje, mais uma vez. Ele é o nosso modelo de vida, Ele é o nosso padrão. Então, por causa dele, nós fazemos o que fazemos, nós podemos realizar as obras que Ele realizou. E pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso, nessa visão da unção, ela apontar para uma missão, para um propósito, para um serviço, aonde Isaías vai declarar isso, declarando que todo aquele que é ungido, ele é ungido para cumprir algo. Você não estuda na faculdade, na escola, e se capacita para ficar parado. Toda a sua capacitação é para a execução, seja no trabalho, na vida de pessoas, e você coloca aquilo em prática, é o natural da vida. Então o Espírito Santo, ele nos capacita também para servir ao próximo. E aqui à noite, eu queria também que colocasse para mim, deixasse aí no ponto, a nossa missão e a nossa visão como igreja, porque vai fazer todo sentido você ter esse entendimento mais uma vez nessa noite. Quem aqui ama servir a Jesus? Dá um glória a Deus aí. Imensa. Então nós vamos aprender mais um pouquinho e certamente isso vai ficar gravado no nosso coração. João capítulo 13, a partir do verso 1, vai dizer assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Diga assim comigo: e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me clamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Pai, essa é a tua palavra. Nós precisamos do teu Espírito para gerar em nós transformação. Entendimento venha da tua voz nessa noite, através do teu Espírito Santo, para que a gente venha colocar em prática tudo isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir desse momento aqui de João capítulo 13, Jesus ele vai
encerrar o seu ministério público, podemos dizer assim. Ou seja, ele não estaria se revelando mais às multidões, ao povo, ao mundo todo, mas apenas aos seus discípulos, como se fosse algo no particular. Então o ministério terreno de Jesus, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 13 aqui. E após esse período nós temos um período onde Cristo ele vai simplificar, e ele vai trazer entendimento, fortalecimento para os seus discípulos. Discípulos esses que caminharam com Jesus no seu ministério público durante 3 anos e meio. E eu não sei você, mas eu percebo o cuidado de Jesus nos últimos momentos da sua vida. Podemos dizer os últimos dias. O Cristo que agora sabe que a hora chegou, ele fala isso em João 17, é chegada a hora. Ele está indo para a cruz, mas ele reserva um período de tempo para cuidar, para trazer um alento, fortalecimento àqueles que caminharam com ele durante um tempo, que viram a sua majestade, que presenciaram os feitos gloriosos do Senhor, que foram também chacoalhados, exortados, discipulados e disciplinados. Cristo para um tempo para fortalecer o coração de cada um deles. Do capítulo 13 até o 17, nós temos uma mensagem de despedida de Jesus para os seus discípulos amados. E ele vai fechar com a sua oração intercessória por eles e também por nós. Esse é um contexto básico do momento em que Jesus ele está se preparando para ir para a cruz, e algumas ações são tomadas por ele ali. Nós sabemos que foi na quinta-feira da paixão, o dia da traição também, a sexta-feira da paixão, mas a quinta-feira também, foi a semana toda, a semana da paixão, a semana onde Cristo vai preparar, revelar amor. E você sabe muito bem o que vai acontecendo cada dia em que Cristo está passando ali nesse contexto, aonde na quinta-feira, ao ser traído, ele também vai celebrar sua última ceia. Ouvindo um pastor certa vez, ele trouxe a seguinte afirmação: Cristo trabalhou com 2 mesas em uma cruz. Essa aqui é a última ceia que ele vai fazer com os seus discípulos. E eu queria te perguntar aqui nessa noite, se você soubesse que hoje à noite fosse a sua última ceia, como que você agiria? O que você faria? O que você entregaria? Você para pensar nisso comigo agora. Se você soubesse exatamente agora, e Deus falasse com você: olha, essa noite é a sua última ceia, o que você faria? Deus falasse para mim aqui vindo para o culto, eu descesse do carro e ele falasse assim: João, prepare-se, hoje é o último culto que você vai ministrar. Eu nem falaria para Débora, né? Falaria para ninguém. Eu ia ministrar e depois foi. Mas e se Deus falasse para você: é o seu último dia? Já viu aqueles laudos? Você já ouviu aqueles laudos? Olha, você está com uma enfermidade, você tem poucos dias, você tem poucos meses, volta para casa, vai ficar com a sua família. Como é que a pessoa vive? Muitos se entregam, pedem a morte logo. Outros têm uma atitude que você fica impressionado. Eles vão falar assim: olha, o médico me deu 6 meses, então eu vou fazer em 6 meses tudo que eu não fiz em toda a minha vida. E alguns entram, como uma frase, né, muito usada no Rio de Janeiro, vão lá e pisam na jaca. Outros vão lá e continuam pisando no fundamento, que é Cristo, o Senhor das suas vidas. Querem evangelizar o mundo inteiro. Eu não sei o que você faria. Eu também não posso dizer para você como eu agiria, porque a gente não recebeu esse recado ainda. Que bom. Mas eu quero dizer para você que Cristo é o nosso modelo, e Ele agiu de uma forma que eu quero passar isso para você hoje. Como Cristo agiu, sabendo que Ele estava a poucos minutos, um pouco tempo, indo para a cruz. Não era um passeio, não era uma viagem na Disney, ou uma viagem lá para o mundo árabe. Era a cruz, era o momento em que o seu sangue seria derramado. Ele seria condenado, ele seria preso, ele seria açoitado, ele receberia uma coroa de espinhos, ele seria morto publicamente. A vergonha seria uma exposição pública sobre Cristo. E nesse cenário, Cristo está agindo
com um coração de amor às vidas naquele contexto, não só aos discípulos, mas também até a nós, nos dias de hoje. É interessante porque eles celebrando essa ceia no cenáculo, eles vão comer ali a Páscoa, instituída por Jesus. Ele vai dizer: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Por isso celebramos a ceia hoje. Próximo domingo celebraremos a ceia, amanhã e noite. E você vem, algumas pessoas colocam a fé no pão ou a fé no suco de uva. E falam assim: olha, se eu não participar desse momento da ceia, eu estou em pecado. Na verdade, isso não tem nada a ver. A verdade é que nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. E quando você ceia, você participa da ceia com o corpo de Cristo, você está lembrando da morte, do sacrifício de Jesus, mas você também está lembrando da redenção, da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Por isso nós ceiamos em família. E sabe, ao olharmos para esse momento de ceia, do memorial, Jesus ele vai revelar o seu amor incomparável, preparando também, separando isso, as vidas que estavam ali. E mesmo diante de um momento de tamanha pressão e angústia, Jesus vai falar uma frase aqui, que está no verso 1 da parte B. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Diga assim: e os amou até o fim. Eu ouvi uma frase de um líder há um tempo atrás. Ele falou assim: pastor, nós precisamos amar Jesus até depois do fim. E isso também é uma verdade. Você repara que muitas pessoas estão no altar para casar, e elas dizem: por ti darei minha vida. Eu vou lavar, eu vou passar, eu vou cozinhar. Você nunca vai se estressar comigo. Você vai ficar sempre bela. Eu vou investir em você. E aí, às vezes eu fico ouvindo algumas declarações, uns votos. Eu falei assim: Senhor, falo ou não falo? Porque há momento sublime, lembra disso, né, Lê? Com Mateus, né? Eu estava lá. E aquele amor, aquelas palavras maravilhosas que foram votos. Mas, irmãos, os dias vão se passando e parece tudo que estava no diminutivo vai ficando no aumentativo. Não é verdade? Ou era amorzinho, agora ão, né? Não é amorzão, é outro nome. Então algumas coisas vão acontecendo no percurso, e alguns vão dizendo assim: chegou o fim, não tem mais como dar certo, não tem mais como avançar, não vai prosperar mais, é o fim. Só que Cristo, irmãos, quando Ele casa, e Ele é o noivo e nós somos a noiva, amém? A Bíblia diz que Ele virá buscar a sua para um casamento eterno. Então Cristo não te amou uma parcela, um pouco, uns dias. Cristo te amou até o fim. Ele nos ama até o fim, aleluia. Inclusive até o final da sua vida Ele vai te amar. Mas Ele não vai parar de amar você, Ele vai continuar a amar você, porque Ele é amor. E aqui na terra nós podemos experimentar esse amor e revelar esse amor. Mas na glória, no céu, você só vai experimentar amor. Olha que lindo isso. Você só vai ver o amor. Então nessa noite, o desejo do meu coração é que a igreja entenda a preciosidade da vida de Jesus quando se fala em servir. Ele nos amou até o fim. Jesus não só andou com seus discípulos, Jesus os amou até o fim. É importante e precisamos entender que a arte, ela é feita de detalhes. Você vê uma pessoa pintando um quadro. Um pintor certa vez declarou essa frase: a arte é feita de detalhes. Se olharmos para esse texto e termos uma visão de uma pintura de um quadro, eu queria que você pensasse nos detalhes desse quadro hoje. Eu queria que você olhasse para essa tela e visse Cristo sendo ali aquele causador, aquele que vai impactar o ambiente, mas alguém pintando essa tela para você. Que quadro ficará? E sabe, meditando sobre essa imagem, a arte, os seus detalhes, muitas vezes no início de uma pintura você fala assim: o que é que essa pessoa está desenhando? E tem gente que tem uma habilidade, um dom na verdade,
ela pega um quadro gigantesco, ela pega uma tinta, pega um pincel e ela vai tacando. Você já viu isso? Algumas pinturas, né, no YouTube, e ela vai jogando, ela vai jorrando. Às vezes ela pega um balde, ela joga, e você fala assim: meu Deus, o que vai sair daí? Como que pode? De repente, irmãos, ela gira o quadro fica cheio, todo embaralhado lá, e de repente ela para o quadro, e você vê aquele desenho lindo e maravilhoso que você não estava vendo antes. Mas alguém teve que fazer aquele quadro, alguém teve que preparar a tinta, e alguém precisou desenhar. Sabe, o nosso Deus, Ele desenhou você. A obra de Deus somos nós. Com a mão dEle, Ele desenhou cada um que está aqui. A Bíblia diz que Ele arquitetou e projetou você dentro do coração dEle. Sabe por quê? Para que ninguém roubasse você dEle. Às vezes nós temos uma visão míope de Jesus contra Satanás, e achamos que Jesus está de um lado do ringue, e o diabo está do outro lado, e aí tem os endemoniados, né, do lado do diabo, e tem os cristãos ou os anjos do lado de Jesus, e está todo mundo torcendo para o seu. Deixa eu te falar uma coisa, em Apocalipse diz que ele já pisou na cabeça da serpente, ele é vencedor, ele não vai vencer, ele já é o grande vencedor. Romanos diz que nós somos vencedores, porque ele é o grande vencedor. A igreja não precisa ficar batalhando contra Satanás, no sentido de ringue, e dizendo agora é a nossa vez, agora é a vez dele. Não, em Cristo nós já somos mais que vencedores, porque Ele já venceu a morte. Aleluia! Ó morte, onde que está o teu aguilhão? Então a igreja não caminha pelo que ela vê, ela caminha de fato pelo que ela crê. Cristo ressuscitou dos mortos, Ele vive. E talvez a gente olha para Cristo e para o diabo e achamos que ele está ali sangrando como Rocky Balboa, caiu, levanta. Irmãos, o diabo, a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Esse é o fundamento da palavra de Deus. Por isso, dentro dessa imagem, dessa pintura, eu queria destacar algumas coisas com a igreja hoje. O primeiro detalhe dessa arte que me destaca aqui no texto é que Jesus surpreendeu todos na ceia, decidindo pegar uma bacia, uma toalha e água para lavar os pés dos discípulos. Você imagina essa cena? Um Cristo que é rei, majestoso, glorioso no céu, vai descer à terra, vai esvaziar da sua glória. Jean, eu queria que você me ajudasse. Vamos pensar, eu vi isso, achei muito legal. Vamos ver um negócio aqui, se você vai me ajudar aqui. Eu queria que você tocasse aí agora, vindo da tua raiz, né? Eu sei a tua raiz está lá, eu sei lá. Está aí dentro do seu coração. Mas pense agora, Jean, Deus saindo da sua majestade, deixando, como Filipenses 2 diz, Ele vai agora se tornando homem como servo. Eu vou ler o texto para ficar mais fácil, para dar tempo de você pensar aí. Coloca para mim Filipenses 2, por favor. A partir do verso 6. Embora sendo Deus... Verso 5, por favor. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. A mesma atitude é de quem, irmãos? Da igreja. Quem é o modelo? Cristo, Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Ele. 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Agora quero que você veja essa cena, essa pintura. Na glória, ele sentado lá na glória, no trono. E agora ele vai descer. Claro que ele está sendo gerado no ventre de Maria, e aqui é um processo todo. Mas agora ele está se esvaziando da sua glória, da majestade, do reino, do poderio, de tudo aquilo, de toda aquela santidade que há no céu também. Ele está descendo para um ambiente contaminado, caído, destruidor, maligno. Então ele está deixando toda aquela glória,
está deixando toda aquela honra que tem lá no céu, os anjos, querubins, serafins que o adoravam dia e noite e dia, agora ele desce desse ambiente celestial, ele está entrando aqui na terra. Você está percebendo isso? Você está nessa tela comigo? E ele vai dizer, esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo, e aqui é servo. O grego vai mostrar para nós que Cristo não veio para ser Senhor, mas para ser servo. Cristo foi escravo de uma visão de Deus. Cristo não podia exercer aqui como ele estava vivenciando no céu. Isso é muito profundo para nós. Porque agora ele está dizendo assim, olha, eu estou deixando toda a minha glória, toda a honra que vinha sobre mim, eu estou deixando isso. Porque ele tinha uma missão para cumprir. Ele seria escravo e nasceu como ser humano. Aqui está a prova de que Cristo foi humano também. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, eu pedi para o Jean fazer esse som, e você vai ouvir isso. Eu queria que você pensasse nisso. Às vezes nós, irmãos, nos atentamos, ou nós não nos prendemos aos detalhes da vida de Jesus, como um som. Você imagina Atos 2, o som de um vento impetuoso. Você imagina o som da voz de Deus, o som como de muitas águas. Agora eu quero que você imagine o som, irmãos, dessa transformação, desse poder de glória de Deus, e Deus vindo em forma de homem, e vindo em forma de criança, e vindo em forma de ser humano, limitado na terra. Ele tem toda a sua glória no céu, mas ele está descendo, ele está vindo como escravo. E diante desse contexto, eu quero que você pense, que esse não foi só um som, isso foi um acontecimento, isso aconteceu de fato. Ele, além de deixar a sua glória, ele vem para morrer. Você tem noção? Será que nós temos noção disso hoje? Ou será que a gente lê esse texto e fala assim, ele deixou a sua glória? Então eu queria, em nome de Jesus, feche seus olhos por alguns segundos. Eu queria que você começasse a pensar nesse movimento celestial do céu para a terra, aonde Cristo está na glória, e agora Ele diz, Pai, eu vou, Pai, eu estou indo, Pai, eu vou resolver esse problema, Pai. E a Bíblia diz que o Pai ofertou o Filho na terra, para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero que você ouça esse som de um Deus que se torna homem, esse homem que vai ser escravo, esse que vai ser servo. Em diz Isaías, nos 4 capítulos, 42, 49, 50 e 53, 52 e 53, mostrando o servo sofredor, aquele que iria pagar o preço, queria quitar a dívida, esse que deixou a sua glória, ele está dizendo assim, eu vou me humilhar, eu vou me prostrar, eu vou me render, eu sei que vai ser doloroso, eu sei que vai ser vergonhoso, mas eu decido me humilhar, eu decido descer a essa terra, com o objetivo de vencer esse mal, esse lugar, essa ação chamada pecado sobre a humanidade. Então eu trarei sobre mim as transgressões, as dores, a culpa, os pecados, eu trarei sobre mim, eu vou vencer. E quando você percebe esse nascimento, esse crescimento, você percebe ele cuidando dos discípulos, chega o momento que ele diz, chegada a minha hora, agora é um novo som. O som era de nascimento, agora o som era um som indo para a cruz, era um som indo para a morte, era um som indo para o castigo, era um som indo da pressão do Getsemane, era um som de tristeza, de angústia, aonde as gotas do seu suor, elas traduziam como gotas de sangue, e ali há um silêncio no dia da sua morte, e o silêncio
se fez presente. Não tem mais som. Os discípulos choram. O anúncio é: ele morreu. Ele morreu. E os discípulos ficam amedrontados e fogem. Voltam a pescar. Mas Maria está lá. Algumas mulheres ainda estavam lá. O silêncio se fez presente na terra. A Bíblia diz em Isaías que agradou o pai matar o filho. A Bíblia diz, 1 João, de que Deus é luz e não há nele trevas. E é por isso que houve a maior separação da história de um pai com um filho. Deus precisou se ausentar do filho, porque Deus não podia se contaminar com os pecados que estavam sobre Jesus Cristo. O silêncio do sábado. Mas louvado seja Deus, que o céu não parou de ter som. O mesmo céu que Cristo decidiu se esvaziar da sua glória. Agora, no domingo pela manhã, Maria Madalena e algumas vão lá levar os perfumes, as essências. E quando elas chegam lá, o túmulo está aberto. O som agora não é mais um som só simplesmente vindo alguém de deixar sua glória transformada em homem, do nascimento dele. Não é um som indo para a morte, não era mais um silêncio doloroso, agora é um som de avivamento, é um som da ressurreição, é um som que veio do céu, do poder da ressurreição, e Jesus Cristo agora vive. Ele vai dizer para Maria Madalena: vá dizer que eu vivo. Ela leva a mensagem, Pedro e João vão correndo, e depois Jesus Cristo encontra com Pedro, restaura Pedro, restaura os discípulos e os chama, e agora diz: agora vocês vão permanecer em Jerusalém. Nessa noite há tipos de som na história de Jesus Cristo, mas o som que prevalece é o som da ressurreição. Ele vive, ele reina, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele volta para o céu, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia diz em Apocalipse que o céu está adorando ele, com os 24 anciãos, querubins, serafins, adorando e dizendo assim: tu és santo, tu és santo. A terra agora pode declarar que ele é santo, porque o céu nunca ficou sem uma canção, nunca ficou sem um som. Nessa noite nós podemos experimentar o som que veio do céu. Que gesto é esse? Jesus faz a pergunta para eles. E uma vez, João 13, 14 e 15, que eu, Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Quando Cristo desceu, ele se tornou servo, escravo. Servir na obra de Deus não devia ser uma opção, mas um mandamento. Servir na obra de Deus não pode ser uma opção, igreja. É um decreto. Ele vai dizer: como eu fiz, vocês vão fazer. Como eu ensinei, vocês vão fazer. Jesus estava fazendo esse ato porque queria deixar uma lição também, uma experiência na vida daqueles homens, ele sendo Deus que se fez homem. E sabe, a frase que eu vou te falar, ela é uma frase forte, e ela é uma frase verdadeira. Quem não serve hoje, não servirá para liderar. Nós temos muitos líderes na igreja, eu digo igreja global, e você vê hoje apenas 3%
de todos os evangélicos, todos, servem nas igrejas em tempo integral. 3%. Só 3%, tempo integral. Agora eu te pergunto, como é que uma igreja avança sem servos? A Bíblia já fala isso. A seara é, poucos são os, mande-nos ceifeiros para a sua seara. E quando essa frase veio no meu coração, quem não serve para liderar, é uma frase que a gente precisa se despertar. Porque às vezes nós queremos liderar, mas a gente não sabe servir, a gente não consegue servir. O verdadeiro líder é aquele que serviu e continua servindo a todos, independentemente do lugar, da função, da área. Se for com uma vassoura, ou usando o púlpito, varrendo ou pregando, ele entendeu o que é servir, e porque entendeu, ele será um grande líder. Sabe, quando eu era criança, minha mãe me colocou para a gente aprender com meu pai, o que chamávamos de embaixadores do rei. Era dos 12 aos 17 anos, grupo de meninos, e uma das lições que eu aprendi, que eu nunca mais esqueci, é que nós tínhamos que chamar a pessoa que fazia a limpeza da igreja, o zelador. Já falei aqui o seu Zaqueu. E uma das tarefas era, os meninos teriam que procurar o seu Zaqueu e não deixar ele trabalhar naquele dia. Era difícil, ele era um senhor de idade firme. E a gente imagina, tudo organizado, kit de limpeza, vassoura, rodo, pano, tudo certinho. Você imagina a piazada vindo e fala assim, me dá a vassoura, me dá o rodo, né? E aí ele não sabia como é que ele ia agir, mas eu não sei se alguém combinou com ele, e os adolescentes dessa faixa etária chegaram até ele, eu era um deles. Disse, tio Zaqueu, onde é que está a vassoura, o rodo, o pano? Naquele tempo, irmãos, o chão da nossa igreja, e muitos, era aquele chão avermelhado, de cera, que para ficar brilhante você tinha que pegar uma máquina e fazer aquela, né, encerar tudo aquilo. Era uma coisa linda e maravilhosa, que ficava o cheiro, meu Deus, era um aroma agradável. E ele fazia aquilo, irmãos, toda semana. Eu queria te falar uma coisa, nós paramos de fazer coisas simples na casa de Deus. São os detalhes de uma arte. Quando você vê um chão com papel na rua, o que você faz? No meu tempo, irmãos, o pessoal tinha a capacidade de pegar o chiclete e grudar na cadeira. Aí a zeladoria virava as cadeiras, aquele montaréu de chiclete debaixo das cadeiras. São só os adolescentes que fazem isso. Que nada, a marmanjo de igreja, velho de igreja fazia isso. Terrível. Um papelzinho sujo. Ontem a gente fez o batismo aqui. Isso aqui ficou, o tapete todo molhado, encharcado, né? A água saiu da caixa d'água, jorrou tudo. Eu falei assim, ok, vamos ter que limpar. Nisso já veio o esposo de uma batizanda. Se pastor, posso em casa pegar o equipamento, eu vou sugar essa água todinha aqui. Eu falei assim, amado irmão, Deus te mandou, você é um anjo. Irmãos, ele sugou a água 100%, não está nada molhado aqui. Você está entendendo onde eu estou chegando? Uma alma, uma vida se colocou à disposição e secou. Isso aqui poderia ter um cheiro horroroso hoje, uma coisa difícil, mas alguém falou assim, não é o púlpito, não é evidência, é servir, e servir a obra de Deus. E ele mandou o vídeo, alguém filmou ele sugando toda a água. Irmãos, coisas simples, que nós não temos mais a percepção dos detalhes. Quando uma mãe faz uma comida, hoje nós almoçamos em casa, meu pai está em viagem com a minha família, e 2 domingos nós almoçamos em casa, e eu falei assim, amor, vou comprar lá o frango, e aí eu fui no mesmo lugar que eu comprei semanas atrás, e eu fiz uma amizade com o pessoal ali, e coincidentemente, veja se é coincidência, né? Coincidentemente, naquele dia que eu fui, o frango era o último. Aí ele falava assim, rapaz, você está com sorte, era o último frango. Eu falei assim, rapaz, quem anda com Jesus não tem sorte, quem anda com Jesus é escolhido. E aí fui lá e paguei, um preço até interessante, e aí colocou lá uma cestinha, né, com batata e tal, está te dando fome, né?
Pois é, você deve estar com muita fome. E aí eu comprei e levei para cá. Na segunda vez eu voltei e falei assim, ai, tomara, já era um horário já mais avançado. Eu cheguei e falei assim, amigão, tudo bem? Aí ele, opa, tudo bem? Eu falei assim, tem um frango sobrando aí? Aí ele, é o último. Aí ele, rapaz, de novo o último, hein? Eu falei assim, rapaz, que bênção. Aí você vai falar assim, pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? Presta atenção que eu vou te falar. Eu falei assim, poxa, vocês preparam com tanto carinho isso aqui. Eu não sei se a pessoa que ouviu era a dona, mas eu estou falando com o senhor que está preparando ali na rua. Quando eu elogiei o serviço deles, eu fui lá dentro pagar, ela veio com o saco do frango, ela falou assim, eu coloquei o dobro de todas as nossas, aliás, eu zerei todas as nossas batatas que estavam lá dentro para o senhor. Quando você valoriza os detalhes, você está honrando alguém, o serviço de alguém. Quando você chega no gari, eu também, um parênteses aqui, né? 3 experiências só, já vou voltar para os pontos. Mas eu estava com as minhas filhas anos atrás no Parque Barigui. E a gente gostava de ir no parque, a gente ia andar, bicicleta e tomar caldo de cana ou água de coco. Como eu diria a Laura, né? Água de cana e caldo de água. E quando a gente ia lá, tomava, e eu estou vendo aqueles 10 garis. Irmãos, eu nunca vi uma concentração, já viu concentração de garis? Eu nunca tinha visto aquilo. Decidiram varrer o Barigui, e eu acho que eles fecharam lá a empresa, e vieram todo mundo varrer só o Parque Barigui, e eu estou lá. E eu estou olhando para os garis, eu falei assim, nossa, que interessante. E aqui dentro já tinha assim, ó, você vai pagar caldo de cana para todo mundo. Eu falei assim, em nome de Jesus, tem aqui uma entidade, tem alguma coisa aqui do inimigo contra mim. Mas aí parece que a voz o som vai aumentando, né, Jean? O som vai aumentando, e aí você vai pagar o caldo de cana para todo mundo. Eu falei assim, ei filhas, aí você não quer obedecer? E aí a filha mais nova fala assim, papai, olha lá, os tios estão varrendo, estão limpando. Eu falei, fica quieta, menina, fica quieta, não chama atenção não. E aí eu falei assim, não, Deus está nisso. Chamei as duas, assim, vamos pagar caldo de cana para todo mundo? Vamos. Eu olhei para a carteira, tinha umas gorjetas ali, vamos lá. Eu falei assim, pessoal, bom dia. Aí todo mundo me olhou assim, eu falei assim, quem gosta de beber caldo de cana? Eu. Eu falei assim, que bom. Alguém não gosta? Alguém é diabético aí? Não? Aí não. Todo mundo queria tomar caldo de cana. Falei, então tá bom, Senhor. O Senhor é uma bênção. E aí chamei os 10, falei assim, vem cá todos os 10. Se apresenta aqui. Isso aqui são as minhas filhas. Prazer. E eu falei assim, antes de eu pagar o caldo de cana para vocês, eu só queria fazer uma pergunta. Vocês têm alguém na família de vocês com alguma crise, enfermidade? Aí ele levantou. Ele falou assim, eu tenho. Qual o seu nome? Meu nome é Pedro. O nome do meu filho, Douglas, Lucas, ele está acamado já há algum tempo. Eu assim, nós podemos orar por vocês? Podemos. E as minhas filhas estavam assim, ó. Era só para pagar o caldo de cana. Mas antes de eu orar, eu falei assim, eu quero agradecer vocês, por vocês varrerem esse parque. Esse é o melhor parque do Brasil, o parque mais limpo do Brasil. Irmãos, aquele Pedro começou a chorar. Simplicidade, irmãos, os detalhes da arte. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu coloquei ele para frente, eu falei assim, vamos orar por você. Começamos a orar por eles. Oramos. Quando eu cheguei para pagar o caldo de cana, o dono do caldo de cana estava assistindo tudo de camarote. Aí agora você vai dar amém, sabe por quê? Porque o dono do caldo de cana falou assim, eu vi o que você fez. Metade desses caldos aqui eu vou te dar de presente. Irmão, bateu a síndrome do Dunga. Irmãos, pensa numa alegria. Não porque ele só pagou os 5, claro, administramos juntos ali, né? Mas irmãos, que alegria, porque alguém viu, sem que eu quisera que ele visse. Foi o que uma mão faz, a outra não precisa fazer. Então, diante desse cenário, nós podemos olhar para o Cristo, e às vezes você vai parar no ambiente, que você já está pensando em quem que você vai fazer amanhã, com quem, simplesmente elogiar o serviço dessa pessoa, um garçom, uma garçonete,
E de repente naquele destaque, nos detalhes, você elogiando, de repente o Espírito Santo sopra naquele lugar. O som daquela pessoa mude no interior dela. Ao invés de ter som de caminho para a morte, o som da vida vai raiar naquele ambiente e a glória de Deus vai se manifestar ali. Quantos creem nisso? Cristo nos chamou para servirmos as pessoas. E a grande questão é: por que Ele fez isso? Por que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, pegar uma toalha e água? Naquela casa Ele não tinha sido honrado. Naquela casa, naquele endereço, ninguém fez nada por Ele. E Ele está indo para a cruz. Vai vendo o cenário que Ele está. Jesus não queria provar algo, irmãos. A essência de Cristo não era provar coisas para o povo. A essência de Jesus, por onde passou, teria como fundamento revelar o amor do Pai. Quem é servo só quer revelar o amor do Pai. Quem é servo quer cumprir a obra na terra, revelando e glorificando o seu Pai. Aí sabe por que muitos não querem servir na igreja, em lugar nenhum? Primeiro, porque você teve crise com seu pai. Segundo, alguém pode ter feito alguma coisa com você na sua casa ou na igreja. Só que Cristo foi aquele que desceu da sua glória, enfrentou tudo isso, e como servo sofredor, deu a vida dele por você e por mim. Você imagina primeiro chicote nas costas de Jesus, e Jesus fala assim: não quero mais, Senhor, mata todo mundo e vamos começar tudo de novo. Como é que foi? E se fosse assim? E se fosse assim, irmãos? Às vezes alguém espeta você vai lá e já pega uma marreta e já dá na cabeça. Alguém grita com você no trânsito, alguém fala alguma coisa, você, meu Deus, você já vai para cima. Não. Servo sofredor, irmãos, ele é o teu modelo. Sabe, os ensinamentos de Jesus é que as pessoas não devem ser arrogantes nem prepotentes. Isso ele está ensinando aqui para os seus discípulos, inclusive para aquele homem que está ali, inclusive para o Judas, que estava ali naquele ambiente. Ocupando o cargo que for, a importância que for, elas devem reconhecer as outras pessoas como pessoas especiais, honradas, das quais todos nós podemos lavar os pés uns dos outros. Quem serve a Deus, serve os filhos de Deus. Quem o Filho de Deus serve, está servindo os seus irmãos. Se você ama servir, você está servindo quem? Cristo na terra. Mas você também está servindo quem? Os seus irmãos, sua família na fé. Então quando a gente tem esse trabalhar em unidade, esse movimento de unidade na igreja, aonde a minha visão, que eu creio, é que a igreja 100% pode ser tanto fiel, e fiel também no serviço. É uma igreja que entenderá, uma família que entenderá, que ela faz isso para o Senhor, mas ela faz isso também porque ela ama o próximo, ela ama o seu irmão. Os filhos de Deus são pessoas designadas a servir. Grave isso no seu coração. Diga assim: os filhos de Deus são pessoas designadas a servir. Meus irmãos, nós somos chamados para servir, não para sermos servidos. O propósito da unção é o serviço. Se você tem unção, carrega a unção, é para servir as pessoas, as vidas. E não é servir só quem você ama, porque servir quem ama é mole. É servir também quem você sabe que fala mal de você. Ah, pastor, isso aí não dá não. Dá não. Então olha para o servo sofredor, olha para o teu modelo, olha para o meu modelo, olha para o modelo que foi arrebentado, mas não desistiu e não saiu daquela cruz. Ele é o nosso modelo. Então quando você é injustiçada, e você sabe que aquela pessoa é venenosa, não coloca pimenta na comida dela. Às vezes você vai na prateleira e você vai lá, fulana, pimenta da Bahia. Não, vai lá e pega o sal, irmãos. Pimenta não, é o sal, só para dar um sabor ali. Não abre o pote do ketchup para quando a pessoa amassar e... Aliás, se você quiser um curso de como usar o ketchup, você fala com o Gabriel.
como que você usa o ketchup? Porque você não precisa fazer mal às pessoas. Sabe, irmãos, isso tem mexido no meu coração, porque nós estamos numa comunidade aqui. Eu estava olhando para aquele terreno desde o ano passado, aquele terreno ali feio. Quando a gente começou a fazer a obra, irmãos, os moradores vieram aqui falar com a gente. Os moradores. Falei assim, pastor, está ficando bonito. Aí você lembra que você entrava no estacionamento e ficava ali rapando o carro? E a gente colocou um paver, ficou lindo. A comunidade já agradeceu de novo. O morador da casa dos fundos foi lá e fez uma obra. Eu liberei a chave do estacionamento. Ele usou o estacionamento. Ele até quebrou as coisas do estacionamento todo. Eu falei assim, meu amado, vem cá, querido. Eu falei assim, o senhor agora tem que ir lá no culto, assistir um culto com a gente. Eu vou, muito obrigado. Economizou um monte de uns mil lá no terreno dele lá. A igreja servindo a comunidade, irmãos, cedendo um terreno, deixando estacionar. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? É simples, irmãos. Aí você tem 2 carros, dá carona para ninguém. Cuidado, Deus pode, nhaque. Mas aqui eu vou aproveitar, é o tema. Pastor, a igreja falando muito de dinheiro, de dízimo, oferta. Irmãos, Jesus não precisa do seu dinheiro, não. Não precisa mesmo. E glória a Deus por isso. Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. Mas aí eu olho para essa verdade e eu percebo que algumas pessoas têm crise com esse assunto. Sabe por quê? Porque o recurso, ele não pode ter o seu senhor. O recurso tem que ser o seu servo. E esse é o segundo ponto. Os elementos ou recursos que Jesus usou para ensinar os seus discípulos: bacia, toalha e água. Olha que recursos. Olha os elementos da arte que você está pintando hoje aqui comigo. Olha esse desenho glorioso. O que é que tem dos elementos que Jesus usou? Toalha, bacia e água. Mas que coisa estranha. Os recursos devem nos seguir e não o contrário. Quando eu percebo, irmãos, o que Jesus já pôs nas nossas mãos, é porque Ele sabia do que nós precisávamos. Jesus já nos deu condições físicas, intelectuais, estruturais, financeiras e tantas outras. Para quê? Para servir na obra dEle. Olha o que Ele tinha naquele ambiente, na casa daquele homem que não fez nada para servir sobre ele, ser um canal de bênção sobre Cristo. Mas Cristo se levanta da mesa e fala assim: olha, eu vou lavar os pés de vocês. Ele pega uma bacia, ele pega água e coloca uma toalha na cintura. Ele não terceirizou o serviço, ele executou o serviço. Aleluia! Isso mostra que Jesus Cristo queria fazer, ele estava decidido a fazer, ele estava decidido a servir e ao mesmo tempo ensinar aos seus. Era uma experiência do Cristo. E aí a grande questão é: como é que você lava os pés? Você não tem como lavar os pés em pé, você tem que se agachar. Cristo precisou se agachar com a toalha na cintura. Ele precisou pegar os pés sujos daquela areia, daquele pó que tinha ali nas regiões, não era asfaltado. Então ele tira as sandálias, ele pega a água, ele lava aqueles pés. Imagina como é que devia estar cada um daqueles pés ali, irmãos. Então ele lava. E essa posição, irmãos, é uma posição de servo. Eu me submeto ao senhorio. O servo sabe quem é o seu Senhor. Muitos olham essa cena e falam assim: nossa, Jesus Cristo se humilhou demais. Olha que vergonha. Quem sabe a sua identidade não tem crise com servir e se prostrar. Quem sabe a sua identidade não tem crise. Como é que eu vou lavar os pés? Eu sou um pós-doutorando, eu sou isso, eu sou aquilo, todos têm que me servir. Pois é, Jesus deixou a sua glória e falou assim: eu não vim ser servido, mas vim servir. E o servir dele era dar a vida. Então quando alguém olha e fala assim: que escândalo, a identidade de Cristo não foi alterada, porque ele sabia quem ele era. Por que muitas pessoas têm dificuldade hoje, irmão, de servir na família?
perdoar o outro, cozinhar para o outro, preparar alguma coisa para o outro, porque tem crise de identidade. Não vou fazer, essa pessoa não serve, essa pessoa não merece, eu estou em guerra com ela, eu não gosto dela. Ao invés de você simplesmente preparar um banquete como servo, o impacto disso na sua casa será transformador. Quando eu vou almoçar na minha mãe, a mesa já está pronta várias vezes. E minha mãe às vezes fala assim: não precisa trazer nada, a gente preparou tudo para vocês. A gente fica constrangido com tanto amor. Eu vou almoçar às vezes na minha sogra, e eu chego lá, está a mesa pronta. Eu amo quando eu vejo o meu sogro com aquele avental, até do Flamengo, porque eu sei que ele fez uma carninha bem quentinha. Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos essa sublimidade, essa essência de servir o outro com coisas simples. Se eu fosse lavar os teus pés agora, o que você faria comigo? Nós temos a casa do oleiro, e lá tem um ato desse, todo mundo já sabe, mas quem vai pela primeira vez, não sabe quando que vai ser, e aí é um impacto. Certa vez eu lavando os pés de um pai, o filho veio depois, o pai olhou e falou assim: pastor, me permita lavar os pés do meu filho, eu nunca fiz isso. Eu falei assim: você que vai lavar os pés dele. Irmãos, aquele pai e aquele filho se abraçaram. Se havia uma diferença entre eles, quebrou. Quando você serve alguém, as diferenças vão para a cruz, os medos vão embora. Quando você se coloca na disposição de amar alguém, de você cuidar de alguém, de você fazer a obra de Deus, essa diferença cai por terra, e assim a glória de Deus se manifesta. Irmãos, é lindo a gente perceber na Bíblia os momentos em que Cristo chamou pessoas para servir, os elementos. Tem lá a falta de vinho, acabou em João 2, ele fala assim: traz as talhas, traz água. Ele transforma a água em vinho, porque tinham servos ali aptos e prontos para levarem água, para levarem as talhas. Olha os servos da casa do filho pródigo, ele chega todo sujo, com roupa cheia de comida de porcos. Quando ele chega, o pai disse: servos, tragam a melhor roupa, coloque anel no dedo, dê um banho nele, e ele vai comer o bezerro cevado que já está sobre a mesa. Ou seja, alguém preparou o alimento, alguém trouxe a roupa. E esse cenário da casa do pai envolve a igreja, amada igreja. Quem é que vai cuidar daqueles que estão cheirando bem? Quem é que vai cuidar daqueles que não estão vivendo uma vida muito boa? Quem é que vai ser aquele que vai dizer assim: hoje eu vou te carregar no colo? Eu falei pela manhã, o nome de Deus é esperança. Por vezes passamos por tribulações, angústias, mas a Bíblia também fala que você nunca vai ser destruído. Depois esse texto fecha para nós dizendo que as leves momentâneas tribulações e aflições produzirão em nós o que é o peso da sua glória. E eu fiz a cena aqui. Quando você está andando, carregando alguém. Eu carreguei o Gabrielzinho. E eu estava andando com ele, irmãos, ele é baixinho, mas ele pesava. E eu falei assim: quando eu estou caminhando, carregando alguém, ao mesmo tempo que eu estou tendo esse privilégio, essa pessoa está experimentando junto comigo a glória de Deus. Agora, Neisso, vem cá, filho, rapidinho, vem cá. Não vou carregar você não, vem cá. Se eu falar para o Neisso me carregar, ele me carrega. Você não consegue me carregar? Ele consegue. Não vou fazer estética porque tem a coluna dele aqui e tudo mais. Mas, irmãos, eu não consigo carregar o Neisso. No braço não, nem pensar. Mas se eu juntar com 4 aqui, a gente não consegue? Não vou fazer isso também não. Mas, irmãos, se os 4 não conseguirem carregar ele, sabe quem vai conseguir carregar ele? Deus. Quando você não vê ninguém na terra para conseguir te carregar, entenda que Deus está com os braços abertos para te carregar. Amém? Eu não carrego, mas eu dou um beijo. Pronto. Pode ir, pode. Obrigado. Às vezes, nós perdemos na simplicidade. Quando você serve, a glória se manifesta.
Quais são os elementos que nós temos hoje, irmãos? Uma bacia, água e toalha. O que Davi tinha? Pedras. Uma pedra afundou a cabeça de Golias, e com a espada de Golias matou Golias. O que aquele jovenzinho tinha nas mãos, no meio daquela população toda? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Quais são os elementos que você tem hoje nas suas mãos? Que Deus fala assim: olha, eu coloquei isso em você, é só você usar na minha obra. É o talento dela, é o dom, é a ferramenta que Deus já colocou na sua vida. E talvez você não saiba fazer nada, entre aspas, mas você é um instrumento de Deus. É simples. Eu tenho só lágrimas, pastor, então a gente chora, Bela. Mas eu tenho a inteligência do Johnny, que cria, que desenvolve a imagem, vídeos e faz com uma maestria. Eu tenho o caráter da minha esposa, eu tenho a simplicidade, eu tenho... Tudo isso vai gerando em nós o quê? Um movimento de unidade. E eu fico imaginando o pai vendo os seus filhos trabalhando em unidade, servindo ao próximo. O que você tem nas mãos? Dá uma olhadinha para as suas mãos hoje. Faz assim, ó, pedagógico. O que Deus pôs aí? Ah, pastor, Deus colocou tantas coisas. Onde é que eles foram parar? Eu coloquei na prateleira. E é para estar lá na prateleira? Não, é para estar sendo servido na casa de Deus, utilizado na casa de Deus. Esse microfone, sem estar sendo usado, serve para nada. A parábola dos talentos: a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O de 5 correu e investiu, foi para 10. O que tinha 2, investiu, foi lá e ficou com 4. Mas o que tinha 1, disse assim: não, eu não fiz nada, eu coloquei, eu enterrei. Eu enterrei porque eu fiquei com medo. Sabe por que tem gente que não serve na casa de Deus? Porque tem medo. Tem medo. Mas eu estou com gente aqui hoje no louvor, que está passando barras pesadíssimas, mas disse: eu não vou deixar de servir o meu Deus. Eu não vou deixar de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, está doendo, mas eu não abro mão de servir o Senhor. Aí Jesus falou assim: por você ter enterrado esse talento, você é um servo mau e infiel. Os outros 2, servos bons, fiéis, mas você, servo mau, então pode tirar aquele talento dele e dar para aquele que ficou com 10. Toda pessoa que enterra talento que Deus deu, Deus uma hora vai tirar, e Deus poderá dizer da boca dele: servo mau e infiel. Ele foi retirado. Olha a seriedade de sermos servos de Deus. Eu fecho. Jesus, ele pôs em último lugar a última imagem. Ele usou a bacia, a água e a toalha, e lavou os pés deles. Mas a última imagem que eu destaco é que Jesus pôs a capa novamente e retornou ao lugar. Jesus, o mestre, os discípulos, os alunos. Após lavar os pés, Jesus pôs a capa novamente. Eu fui pesquisar essa palavra capa, e ela tem duas imagens no grego. Ela quer mostrar poder, e também ela quer mostrar uma vestimenta exterior ou uma vestimenta religiosa. E eu fiquei pensando muito sobre isso, preso nessa palavra. Jesus Cristo tirou a capa e lavou os pés. Depois de lavar os pés, ele coloca novamente a capa. Eu queria que você imaginasse essa cena. Nós muitas vezes queremos a visão do Elias, e eu amo Elias, porque Eliseu vai dizer: eu quero a unção que está dobrada, a unção que está sobre ti mais dobrada, ou seja, eu quero a capa e mais o dobro. E é o poder. Nós precisamos do poder de Deus. Precisamos ou não precisamos? Precisamos. Mas preste bem atenção no que eu vou te falar hoje. Não foi sobre poder que Jesus encerrou o seu ministério terreno. Foi sobre: vão e façam o que eu lhes ensinei. Assim como eu fiz com vocês, lavando os pés, vão e façam na vida dos outros.
Jesus não falou para eles assim: vão e manifestem o meu poder, recebam a capa da unção. Por isso o tema, unção e serviço. Você precisa dos dois. Mas você só vai executar o serviço, que vai deixar marcas nas pessoas, se a unção de Deus for real na tua vida, a presença dele estiver em você. Sabe, irmão, Jesus deixou a capa era proteção. Jesus falou assim: olha, eu estou deixando a minha capa aqui, porque eu vou me prostrar. E aqui seria como Jesus disse: eu estou deixando novamente o meu poder, para eu me sujeitar, para eu me submeter, para eu simplesmente ser servo e lavar os pés de vocês. Um dos combates de Jesus foi contra os fariseus, os mestres da lei, aqueles que tinham a visão de humilhar as pessoas, de apontar o dedo, como o farisaísmo. Então era roupagem religiosa. Jesus está pregando para eles, sem falar: eu estou tirando a capa, então vocês precisam também tirar essa capa religiosa. Sabe o que significa isso? Pessoas que andam muito bem vestidas, que vão se enfeitando muito, mas têm um coração orgulhoso, não tem um coração humilde, um coração pronto a se doar pelo próximo. São pessoas que têm muita pompa, mas têm poucas mãos a ofertar. Então são pessoas que retêm tudo, que apontam o dedo, mas não conseguem estender as mãos. Quem serve não aponta dedo, quem serve estende as mãos. Jesus estendeu não só as suas mãos, mas Jesus deu o corpo dele todo. Jesus vai dizer: eu estou deixando essa capa, porque eu vou servir vocês. Deus não quer uma geração que priorize o poder que veio lá de Elias, de Eliseu. Não, Deus quer uma geração que diga: eu vou servir a obra de Jesus Cristo, porque essa foi a missão que Ele deixou, a última missão, antes da sua morte. Feche seus olhos, por favor. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E será que nós estamos amando e servindo ao próximo? A unção aponta para o serviço, mas o serviço aponta para Cristo. O poder é importante, mas é o serviço que vai nos conferir autoridade. A autoridade vem com obediência no trabalho. Não existe autoridade sem serviço. Pastor, eu quero autoridade. Onde é que você está servindo? A quem você está servindo? Como você está fazendo? Será que queremos permanecer com a capa? Será que queremos permanecer com os elementos e não usarmos? Será que queremos copiar Jesus hoje? Esse texto mexe comigo. Porque a vida de Jesus foi uma vida de servir. Ungido para servir. A unção apontou para a cruz, a missão dele. E eu queria que você, nessa noite, fosse ministrado por Deus agora no seu lugar, e perguntasse para Ele: Senhor, eu estou te servindo de todo o coração. O Senhor está satisfeito? O Senhor tem se agradado da minha vida como servo? Pastor, eu não sou membro de igreja, não frequento igreja, eu não sei nem o que é isso, eu estou aqui hoje, mas eu ouvindo sobre isso, eu quero ser um filho e também um servo desse Deus. Porque se Ele deixou essa glória e se tornou servo, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Quem somos nós? E hoje você pode ir embora para sua casa sendo um servo, sabia disso? Sendo um filho amado, um servo escolhido, alguém cheio do Espírito Santo, que vai executar as missões também, como Ele deixou essas missões para nós. Essa noite você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você orasse assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Ti, eu me submeto
ao teu senhorio. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou falho, pecador, mas o teu sangue me purifica de todo pecado. Eu me entrego a ti para ser um filho amado e um servo escolhido que vai honrar o teu nome por todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. A igreja fique de pé, por favor. Nós vamos encerrar essa canção com essa canção. E eu queria que você tomasse uma decisão hoje. Você está aqui nessa casa e você quer servir a obra de Deus? Pastor, eu já faço isso. Você pode melhorar? Eu posso. Pastor, eu preciso consertar algumas coisas. Conserte-as. Mas hoje, o meu convite para você é: você quer tocar o coração do Pai, servindo Ele de todo o coração? Enquanto nós estivermos cantando aqui, você poderá reassumir esse compromisso, ou você poderá se colocar diante de Deus aqui. E você que orou, entregando a sua vida a Jesus, quiser, puder, venha para cá. Eu quero orar com você, eu quero te conhecer também em nome de Jesus.